Olá, amigos e amigas aqui do canal Lição e Salvação. A gente continua o estudo da lição dessa semana, tema controvérsias. Já chegamos à nossa quarta-feira e hoje a gente começa uma temática que a gente vai terminar amanhã. A temática história em formato de sanduíche. Na verdade, essa é uma técnica de narrativa que a gente identifica aqui sendo usado por Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 20. Essa técnica de narrativa, ela consiste em um escritor começar uma história. De repente ele para essa história, introduz um novo assunto, uma nova história, e depois ele volta para terminar a história inicial. Então essa história que começa, é interrompida e é terminada no final, seria a parte externa do sanduíche, e aí nós temos também um recheio ali. Hoje a gente vai se concentrar naquilo que seria a parte interna da história em formato de sanduíche, a parte interna. Qual que é a parte interna? Em algum momento, mais uma vez, Jesus foi confrontado por quem? Já sabe quem? Os líderes judaicos. Os líderes judaicos questionam a Jesus sobre o poder que ele usava para operar seus milagres, para perdoar, enfim, o poder que Jesus estava usando no seu ministério. E eles atribuem esse poder ao diabo. Eles afirmam em Marcos 3:22 que o poder de Jesus vinha do diabo. E então Jesus responde à acusação deles, mais ou menos, mas pessoal, Satanás expulsa Satanás? Qual é o sentido disso? Uma casa dividida não faz sentido. E aí Jesus começa a falar um pouquinho sobre divisão, e aí depois Jesus usa uma parábola que, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, que na parábola que ele usa, ele quis dizer que ele é, neste sentido figurado, esse ladrão. Por quê? Porque ele veio para este mundo para amarrar as mãos de Satanás e livrar das mãos dele os seus filhos que haviam sido presos, pelo pecado. E então, queridos, Jesus fala do pecado imperdoável. O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. E nós todos corremos esse risco. Inspirada por Deus, Ellen White fala que todo passo em direção à rejeição de Cristo é também um passo em direção à rejeição à salvação e também um passo na direção de pecar contra o Espírito Santo. Toda vez que a gente rejeita Cristo, é como se nós estivéssemos o expondo à vergonha e humilhação diante de Satanás e seus agentes. Não é inteligente da nossa parte. Depois de tudo que já foi feito para que nós pudéssemos ter salvação e perdão para os nossos pecados, nós rejeitarmos a Cristo. Esse pecado é atribuir voluntariamente a Satanás a obra do Espírito Santo, ou seja, aquilo que está claro, que está evidente, que de fato é o poder do Espírito Santo agindo, e uma pessoa atribui a Satanás, esta pessoa está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Um exemplo prático, por exemplo, a Bíblia fala, entre outros nomes que a Bíblia chama o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, que é o Espírito da Verdade. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Infelizmente, algumas pessoas tiveram já a oportunidade de receber o Espírito da Verdade, os guiando no conhecimento das Escrituras, que até então não tinham, e depois de ter acesso ao conhecimento, rejeitaram o conhecimento, atribuindo como não sendo instruções divinas ou verdades de Deus. Deus nos chama para tomarmos uma posição. Ao invés de expormos Jesus à vergonha diante de Satanás e seus agentes, que nós possamos expor Satanás à vergonha e humilhação diante do universo. Todo aquele que resiste ao trabalho do Espírito Santo e faz esse tipo de coisa que a gente falou aqui, acaba por ser deixado em trevas. Que isso não aconteça com a gente. Amanhã a gente continua. Deus te abençoe.